Oi, tudo bem? Você já ouviu falar de inteligência artificial? Sabe exatamente do que significa e onde utilizar e por que utilizar? Na sua startup, você está utilizando ou pretende utilizar no futuro? Hoje nós vamos falar sobre inteligência artificial. Mas e daí? O que é essa tal de inteligência artificial? Bom, o termo ele surgiu em 1956, então é algo já bem antigo, bem estudado. Porém, ultimamente é que estamos tendo equipamentos e processamento suficiente para tornar isso bem mais prático e bem mais fácil de ser implementado. A primeira coisa que a gente tem que deixar claro aqui, e eu vou falar sobre isso bem superficialmente, depois eu vou deixar alguns links para vocês lerem mais a respeito na nossa querida interwebs, mas a gente primeiro tem que saber qual a diferença entre a inteligência artificial, machine learning e deep learning, tá? São três termos que as pessoas normalmente generalizam e chamam tudo de inteligência artificial. Eles são bem próximos um do outro e eu vou falar aqui de um jeito bem simples, que os meus amigos que trabalham com isso vão falar, pô, John, simplificou demais, mas enfim, essa é a ideia do canal e depois se você quiser saber mais a respeito, marca uma call comigo ou procura nos links que eu vou deixar para vocês ou peça nos comentários para que eu faça algo mais a fundo a respeito desse assunto. Bom, Machine Learning. Machine Learning é pegar um monte de dados, eu vou ser bem simplista aqui mesmo, tá? Machine Learning é pegar um monte de dados que você tem e achar algum tipo de padrão nesse dado ou organizar esse dado de uma forma a gerar relatórios ou definir alguns padrões dentro desse monte de dados que você tem. O Deep Learning já vai um pouquinho mais a fundo, o Deep Learning, tá? O Deep Learning normalmente usa conexões neurais, chamadas conexões neurais, que é mais ou menos como acontece no nosso cérebro. Então ele pega um monte de dados e esse monte de dados ele consegue retirar coisas que você não imaginava que estavam ali naqueles dados. Ele faz algumas conexões, ele pega esses dados e enxerga padrões dentro desses dados que provavelmente a pessoa que tem esses dados não enxergou ou não viu. Então ele é um pouquinho mais inteligente, ele usa essas redes neurais e ele faz tudo. E a inteligência artificial, esse cara é meio que lenda, porque ela já é utilizada para fazer algumas coisas bem específicas. Então, por exemplo, você tem um carro autônomo que ele consegue tomar decisões sozinho de acordo com o tráfego, de acordo com placas, de acordo com o trânsito. Porém, é uma inteligência artificial focada no dirigir carro. Na hora que você fala de uma inteligência artificial mais no que as pessoas pensam, que é um computador inteligente, que em qualquer situação ele sabe como se sobressair, ou em qualquer situação ele sabe como agir, isso ainda não existe e talvez computador quântico, alguma coisa, não sei, em algum momento pode ser que exista, mas ultimamente e por algum bom tempo pela frente eu acredito que inteligência artificial para problemas específicos é o que a gente vai ter. Nada além disso, ok? Então aí é um overview bem simples do que é Machine Learning, Deep Learning e a inteligência artificial. Novamente eu vou deixar alguns links aqui para vocês, inclusive de uma matéria bem legal que tem no eMasters, da Marina Rigueira, tá? Marina Rigueira escreveu um texto falando a diferença entre Machine Learning, Deep Learning e inteligência artificial. É um texto curto, simples e direto ao ponto. Vou deixar o link aqui embaixo para vocês. E agora que a gente já tem uma ideia mais ou menos de como esses caras funcionam, que não é inteligência artificial, não é um milagre ou apertar o botão e tudo acontecer e tal, quem precisa disso? Então,
Eu diria que todo mundo precisa, em algum nível ou em algum momento, tá? Mas vamos deixar bem claro aqui, não é toda startup, e aqui a gente está conversando muito sobre startup, o canal é focado em empreendedorismo, não é toda startup que precisa de um machine learning, de um deep learning ou de uma inteligência artificial, ok? Não é toda startup que precisa, a gente tem que ser honesto quanto a isso. É a mesma história do blockchain. Todo mundo quer usar, todo mundo gostaria de usar, todo mundo queria usar, mas não é todo mundo que precisa, não é todo mundo que tem poder computacional para utilizar, não é todo mundo que vai tirar vantagens disso. E o principal de tudo, não é toda startup que vai, utilizando machine learning, deep learning ou inteligência artificial, entregar um produto melhor para o cliente. E esse, no final, é o nosso foco, certo? Resolver problemas e entregar um produto melhor para o nosso cliente. Então, novamente, quem precisa de inteligência artificial? Quem precisa de machine learning? Quem precisa de deep learning? Tem que ser estudado. Não é todo mundo, mas ao mesmo tempo todo mundo pode se beneficiar, desde que seja bem pensado. Não fazer só porque é modinha, não fazer só porque o seu concorrente ou o seu amigo está utilizando, tá? Novamente, nosso foco é resolver problemas, nosso foco é o cliente, é a pessoa que está usando a nossa solução. E aqui eu aproveito o gancho para entrar numa área bem mais séria, que é a seguinte: quais as prioridades antes de pensar em machine learning, antes de pensar em deep learning e bem antes de pensar em inteligência artificial? O que eu vejo muito é startups com desejo de novas funcionalidades, tá? Então o que acontece? Pô, vamos meter um monte de funcionalidade ali dentro e quantidade passa a ser melhor do que qualidade. Esse é um caso bem específico e um caso que acontece muito, infelizmente, de as pessoas de os empreendedores colocarem quantidade acima da qualidade ou colocar nomes bonitinhos, né, tecnologias legais e chamadas disruptivas acima da solução do problema. Então, às vezes, a solução do problema é bem mais simples, se torna complexa, e isso acaba fazendo com que a startup não dê certo. Então, vamos lá novamente. Quais as prioridades antes de usar machine learning, deep learning ou inteligência artificial? Bom, foco no cliente. O que o cliente precisa, o que o cliente quer receber. Então, uma das coisas que, além de, é claro, resolver o problema, é a interface de usuário. Muitas startups têm o sistema e não pensam na interface para o usuário. Então tá ali um monte de botão, um monte de coisa confusa, e aí entra também a user experience, né? A experiência do usuário. Então tem muita coisa dentro de startups para ser solucionadas antes de partir para alguma coisa como machine learning, deep learning ou inteligência artificial, tá? Então, se o usuário tem que dar 10 cliques para solucionar um problema e poderia fazer isso em 2 cliques, por que não trabalhar nisso para que ele solucione com 2 cliques? Ou o banco de dados está demorando 2 segundos para dar um retorno de uma query. Desculpa o termo query, significa busca dentro do banco de dados, tá? Então, o teu cliente, tá? Eu não gosto do termo usuário, porque o usuário só é utilizado para 2 tipos de clientes, né? Ou o cliente do drug dealer, o cara que usa drogas, ou o cara de TI. Eu acho esse termo horrível, usuário, e às vezes até eu uso também, mas eu acho um termo bem ruim. Então, o teu cliente, ele está ali, o teu cliente, ele aperta o botão de busca do seu sistema ou um botão para alguma coisa acontecer dentro do seu sistema e demora 1 segundo, 2 segundos, meio segundo, é muito tempo. Quando a gente fala de acesso a banco de dados, a gente fala de milissegundos, tá? Então a gente fala de 100 milissegundos, 200 milissegundos e por aí vai.
Então, tem muita coisa que pode ser feito na sua startup antes de pensar em machine learning, ou até mesmo vou estender um pouco aqui em blockchain ou whatever, a não ser se for o core do seu negócio e se for realmente necessário para o seu negócio. E aí, nós entramos em mais um detalhe, que é muito importante também. Não adianta nada você fazer um machine learning ou você ter, ou querendo ter um machine learning, deep learning, whatever, inteligência artificial dentro da sua startup no primeiro dia, no dia 1, porque você não vai ter dados. O principal para você utilizar um machine learning, um deep learning ou uma inteligência artificial é você ter dados. A gente chama de data lake, por exemplo, um lago de dados, né? Um monte de dados. Você tem que ter milhões de dados ali para você poder utilizar e para você poder tirar vantagem dessas tecnologias. Então, se você está abrindo a sua startup hoje, começou ela há 1 ano, começou ela há 6 meses, começou ela há 3 meses, você não vai ter dados suficientes ainda para você rodar um deep learning, por exemplo, e conseguir ter algum tipo de vantagem, tá? Com 30 dias de dados. A não ser se os 30 dias de dados seu foi absurdamente alto, tá? Ou se você conseguir os dados de uma outra empresa ou conseguir os dados de outro local. Então, vamos dizer que a sua startup é uma startup que vai trabalhar com reconhecimento facial, por exemplo. Se você conseguir um conjunto de dados que tem toda a informação que a sua startup vai precisar ou que gostaria de usar, porém, no conjunto de dados também tem que ter um fator determinante do conjunto de dados. Por exemplo, os teus clientes não são os mesmos clientes da empresa que criou esse conjunto de dados. Então, provavelmente, você vai pegar um conjunto de dados, por exemplo, de um concorrente ou algo assim, você vai trabalhar dentro deles, você vai ter sim algum tipo de assertividade, porque, é claro, você está trabalhando com personas parecidas, porém não é o teu cliente, não é a tua persona, não é realmente o teu público-alvo, vamos dizer assim. Então, toma cuidado com o conjunto de dados. A não ser se for, é claro, conjunto de dados de reconhecimento facial, reconhecimento de imagens ou alguma coisa parecida. Existem vários conjuntos de dados aí liberados e que você pode conseguir para utilizar e começar a utilizar desde o zero. Porém, a quantidade de startups que começam já podendo usar conjuntos de dados prontos não é tão grande. E, novamente, esse conjunto de dados foi feito por uma outra empresa que pode ser que não seja o espelho do conjunto de dados que a tua empresa, que a tua startup vai ter dentro de 1 ano, 2 ou 3 no futuro, porque veio de uma outra empresa que soluciona talvez outro problema, algo bem parecido, porém com uma quantidade de clientes e com um cliente diferente. Por exemplo, a gente tem muito aqui, a gente fala muito de bias, né? Ou seja, qual a tradução para o português de bias? Preconceito não é a palavra correta, mas vamos utilizar mais ou menos por aí, tá? Um pré-conceito, realmente um pré-conceito. Então, por exemplo, você pega uma base de dados de reconhecimento facial asiática, uma de reconhecimento facial africana, de algum país ali da África, e uma europeia, tá? A europeia normalmente são brancos, olhos mais claros, africano normalmente, tá? Não estou generalizando aqui, mas é o que a gente tem de maioria de população, por exemplo. Ou vamos falar ali o indiano, algo assim. Então eles são pele mais escura, tá? Olho mais escuro. E aí você pega o asiático, que é olho puxado, a pele mais esbranquiçada, mas não branca como a do europeu. E aí você pega do Brasil, que é tudo misturado, e a maioria aqui no Brasil são negros e pardos.
Então você pega essas bases diferentes, tá? E você vai usar, por exemplo, a base europeia na África. Não vai ter uma assertividade legal, tá? Que é um outro público, é outro tipo de pele, é outro tipo de cabelo, o asiático é outro tipo de cabelo. Então você tem isso. Então aí cria os bias. Por exemplo, você pega uma base de dados e você quer que ela se encaixe, tá, dentro do seu perfil. Então, se você pegar novamente uma base europeia de identificação facial e colocar na Ásia, ela vai não ser tão eficiente quanto rodar na Europa. Entende o que eu falo? Então, você tem que ter esse pensamento na hora de fazer, tá? Então, pensa bem, primeiro, conjunto de dados. Se for um conjunto de dados da sua startup, dos seus clientes e da utilização do seu produto é melhor, isso demanda tempo, isso demora um tempo para você ter, não é 1 mês, 2 meses, 3 meses, é 1 ano, 2 anos, 3 anos. Tá? Se você pegar um conjunto de dados pronto, tenha certeza que esse grupo, onde foi pego esses dados do cliente ou do tipo de informação, é o tipo de informação semelhante, pelo menos, do teu. Então você vai ter um certo tipo de assertividade, vamos dizer aí 60%, 50%, 40%, que é bem melhor do que zero. Vamos lá. Tá? E é isso, cuidado com bias. Tá? Se você for fazer sua base de dados ou seu data lake, alguma coisa assim, procure ser o mais diverso possível. Tá? Então procura ser bem diverso na sua quantidade de dados. E aí temos um ponto bem importante, porque eu estou falando para vocês de dados, eu estou falando para vocês de informação. Então nós estamos falando aqui de banco de dados, de armazenamento de informação. Uma coisa que eu gosto de fazer, bom, quem me conhece sabe disso, eu gosto de armazenar dados. Então, quando eu desenho um sistema, eu gosto de colocar o chamado log para tudo. Então, eu armazeno, isso é o básico do básico, na minha opinião, é o básico do básico, tá? Eu armazeno toda a informação possível e imaginável, tá? Então, eu armazeno quantidade de erro, isso é normal, tá? Um desenvolvedor vai falar para você, pô, isso é arroz com feijão, cara. Eu guardo as páginas mais acessadas, menos acessadas, quanto tempo o cara ficou em cada página, o heatmap da página, por onde ele navegou, tudo isso padrão, tá? E mais algumas informações. Então, se eu puder guardar localização geográfica, se eu puder guardar a data e hora de início, de final, o login, quantas vezes, que dias, qual dia da semana que ele logou, enfim, quanto mais informações você guardar, melhor. Bom, mas eu tenho que pensar em qual informação guardar? Eu diria que não, tá? Eu diria que não. O que eu recomendaria é guarde tudo que você puder, nesse primeiro momento, principalmente no primeiro momento. Guarde tudo que você puder, porque você não sabe o que você vai precisar ali down the road, né? Na hora que você estiver no caminho, na estrada, o que você vai precisar? Então, vamos falar aí que você vai sair viajar de carro. Tá? Claro que você não vai levar um trailer atrás cheio de coisa para o seu carro, mas você corre o risco de furar um pneu, então você tem um kit de pneu e uma bomba para encher o pneu. É interessante, pequenininho, você coloca no cantinho do porta-mala. Se você tiver um fusível extra, então os 2, 3, 4 fusíveis extras dos mais utilizados no veículo, se der alguma pane elétrica, alguma coisa. Água, tá? Porque você pode ter sede, pode estar no meio da estrada e não ter nenhum posto por perto. Então são coisas que normalmente você usa quando você vai viajar. Mesma coisa no seu sistema, você não sabe o que vai acontecer, você não sabe em que momento uma lanterna no carro, por exemplo, você está viajando à noite, uma lanterna no carro é espetacular você ter uma lanterna, tá? Provavelmente recarregável com bateria ou com fio na bateria, alguma coisa. Então é a mesma coisa no seu sistema, você não sabe o que você vai precisar ali na frente. Normalmente eu guardo o máximo de informação possível. Bom, mas e o custo disso? Bom,
Banco de dados, armazenar dados, nuvem e tudo mais não está tão caro ultimamente. Tá? Já foi absurdamente caro, hoje em dia não está mais tão caro. Então você pode armazenar informações todas e depois mais para frente ver, de repente, uma funcionalidade nova, alguma coisa assim que você está pensando em colocar dentro do seu sistema. Você fala, putz, mas será que vão usar isso? Peraí, deixa eu procurar aqui nas buscas se as pessoas estão procurando por esse palavra-chave, por esse termo que identifica essa nova funcionalidade. Ou deixa eu ver se a funcionalidade X, que essa uma que eu quero fazer é um complemento dessa funcionalidade, se estão utilizando, ou se já não estão utilizando essa, não vão utilizar essa outra também. Então deixa eu dar uma olhada, ver se vale a pena ou não eu fazer esse esforço todo de colocar uma funcionalidade nova. E se de repente você não está guardando a informação, você não tem isso para você fazer as pesquisas, tá? E aí nós vamos falar de outro detalhe extremamente importante hoje em dia, que todo mundo está de olho, todo mundo está conversando a respeito, que é a LGPD. Então, ok, eu gosto de guardar o máximo de informação possível e imaginável, mas isso era agora entreguei a idade, isso era no meu tempo, né? Hoje em dia, a partir desse ano principalmente, a informação que você guarda, ela tem que ser muito bem pensada e principalmente tem que ser aprovada pelo seu cliente, porque ele está usando o seu sistema. Aí tem uma palavra legal, melhor que usuário, utilizador, né? Então o utilizador do seu sistema, ele está utilizando ali muitas coisas e você está armazenando. Uma coisa da LGPD que é legal é que, ok, você pode continuar armazenando tudo, desde que você não identifique a pessoa, tá? Então, o que acontece? E aí o pessoal da LGPD que diga se eu estou extremamente errado quanto a isso. Mas se você não colocar informação vinculada à pessoa, então, por exemplo, o John acessou a página X, é uma coisa, tá? Alguém acessou a página X, é outra coisa. Tá? Então, de repente, você pode continuar guardando, mas não vinculando ao usuário. Então, hoje eu tive 50 acessos à página X e 10% desses acessos foi de usuários de 15 a 20 anos. Perfeito. Tá? Você não identificou usuários individualmente, você somente pegou uma faixa de idade e você guardou uma informação relativa a uma faixa de idade. Você não vai conseguir reconhecer quem é a pessoa de 15 a 20, 25 anos que acessou aquela página. Você vai saber que 10, 20, 30 pessoas de 15 a 25 anos acessaram aquela página. E isso já é informação suficiente para você trabalhar em demográfico, por exemplo, para você fazer um advertising dentro, uma propaganda dentro do Instagram, por exemplo. Então você tem ali informações importantes, mas você não está direcionando isso necessariamente para o usuário X, Y ou Z. Maravilha? Ok, falado tudo isso, você olha e fala, putz, beleza, eu tenho dados ou eu consigo um conjunto de dados legais que tem a ver com o meu negócio. Eu já tenho um tempo bom de empresa, já tenho uma quantidade de clientes legais, já tenho uma quantidade de dados legais, que eu acho que eu consigo extrair alguma informação boa disso tudo. Tranquilo. E agora? Bom, agora é a equipe de TI, agora é seu profissional que vai fazer isso para você. Existem várias ferramentas que não precisam de programação, tá? Porém, você precisa saber sempre o que você está fazendo. Senão cai naquilo que eu falei anteriormente, que é o bias. De repente você tem um conjunto de dados legal, mas a pergunta que você faz é uma pergunta errada. Então você tem que aprender também o que perguntar, o que fazer, o que colocar no sistema para retirar dele. Tá? Então vamos dizer que você faça uma pergunta que tem um certo bias, e eu estou pensando aqui numa pergunta agora, não me veio nada na cabeça, desculpa, mas
Você tem algumas perguntas e algumas pessoas devem estar aí gritando do outro lado, porra, cara, tem pergunta X, pergunta Y, pô, o John é uma besta, não pensou nisso? Não pensei nisso, desculpa. Mas tem algumas perguntas que tá na cara que são bias, tá? E aí, você tem que tomar cuidado com essas perguntas. Mesmo nos sistemas que não precisa programação, tá? Você tem que tomar muito cuidado. Então aí é que eu falo, procure um profissional. Procure um profissional que está acostumado a fazer isso, que faz isso. Tem muitos profissionais ótimos no mercado, tem muitos profissionais que topam fazer isso como freelancer, profissionais bons, tá? Que topam fazer isso como freelancer, eles têm lá o emprego deles de data science dentro de uma empresa grande ou dentro de uma startup maior, alguma coisa tal, e ele quer fazer isso, por exemplo, à noite ou no final de semana para você. Justo. Até porque o pessoal de machine learning, de deep learning, de inteligência artificial, eles também estão aprendendo muito. É uma ciência que, embora tenha o termo criado em 1956, se não me engano o ano, essa ciência ainda é muito nova. Então esse pessoal quer colocar a mão no máximo de dados, no máximo de experiência, no máximo de cases possível, tá? Para aprender cada vez mais, se tornar um profissional melhor e conseguir extrair cada vez mais dados que vale a pena, que são interessantes de serem utilizados. Então procura um profissional de primeira, tá? E uma coisa que pode também ser feito, e eu vou recomendar aqui um curso, ele não está me pagando nada para isso, tá? Ele é um amigo meu, a gente já trabalhou junto no laboratório de inovação da TOTUS e eu recomendo esse cara extremamente, o curso dele, tá? E eu vou recomendar aqui embaixo o curso do Rafael Arevalo, tá? Vai estar o link aqui para vocês. E ali ele ensina a usar essas ferramentas para quem não é técnico. Então você não precisa aprender Python para começar a ter informações de machine learning. Você vai em algum momento ter que aprender Python para refinar as informações e tudo mais. Só que tem muita coisa que você pode, e eu vou hiper simplificar aqui, me desculpe todo mundo, me desculpe os amigos do machine learning, mas você pode extrair muitos dados no sistema arrastar e soltar, teoricamente. Tá? Então existem maneiras de, com algoritmos bem pequenos ou com processos já pré-definidos, conseguir extrair informações e aprender como extrair informações dentro de conjunto de dados, dentro de data lakes e tudo mais. Claro que vai chegar um momento que você vai precisar ter um profissional de inteligência artificial, um profissional de deep learning, um profissional de machine learning dentro da sua empresa, dentro da sua companhia, tá? E esse cara vai ter que saber Python, vai ter que saber utilizar algoritmos, vai ter que saber escrever código, vai ter que ser, às vezes, um matemático, tá? E esse cara que vai conseguir extrair toda a informação para você, tá? O Fernando Negrini, um grande amigo meu, adoro ele, eu vou deixar o link aqui também nos comentários, aqui na descrição, da empresa do Fernando Negrini. Para mim é a melhor empresa de inteligência artificial que existe no país e no mundo hoje. O cara é um matemático espetacular e ele consegue extrair coisas assim incríveis, sabe? Ele consegue fazer... consegue predizer algumas coisas muito legais, tá? E você vai precisar de um profissional para poder fazer o que ele faz, que é realmente ir a fundo nos códigos e conhecer matemática a fundo para poder pegar essa informação e extrair e poder fazer projeções futuras e poder fazer, enfim, tirar insights de conjunto de dados que ninguém nunca pensou em tirar esses insights dali. Bom, e aí, como eu estou me estendendo muito e a ideia é deixar vídeos sempre curtos, de, sei lá, 15 minutos, 20 minutos top,
Eu não vou falar hoje de IoT, tá? Internet das coisas, ou coisas na internet, como eu gosto de chamar. Eu não vou falar sobre isso hoje, sobre como coletar dados de sensores e tudo mais. Enfim, eu estou querendo fazer um vídeo específico só sobre isso, tá? Se você gostou da ideia, deixa aqui no comentário falando a respeito. Pô, legal, eu quero saber mais sobre IoT, eu quero saber mais sobre a internet das coisas e como capturar informações e dados a partir daí, tá? Então, é isso. Eu vou deixar vários links para vocês de vários amigos meus que trabalham com inteligência artificial, com machine learning, com deep learning, aqui na descrição. Espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês, para abrir um pouquinho mais a mente, entender um pouquinho como funciona tudo isso e em que momento colocar isso para funcionar dentro da sua startup. Novamente, se quiser conversar comigo, tem um link aqui na descrição para a gente bater um papo via video call a respeito desse assunto ou qualquer outro assunto que eu já citei aqui dentro do canal. E assina o canal, clica ali no sinetinha, que aí você vai receber notificação sempre que tiver um vídeo novo. Os vídeos estão sendo postados toda quarta-feira e em breve vai começar a ter mais vídeos de curta duração ou shorts também do YouTube no canal, tá bom? É isso, vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço.